E aí, meus amigos, tudo massa, tudo certo? Como já é de costume, dia de segunda-feira é dia de resolução do nosso simulado semanal. Então vamos embora? Vamos nessa? Vem com o cara! Resolução do simulado semanal número 11. Primeira questão. Pessoal, como sempre eu digo, é importante que vocês coloquem a resolução do YouTube de vocês em HD, que vocês possam dar pausa no vídeo, leiam os textos, até para que vocês possam entender a resposta. Beleza? Tranquilo? Então, a primeira questão, coloca aí 4 afirmações e pede nessa questão para que a gente especifique qual o conteúdo relacionado a cada item desse. Então, lendo cada item, a gente percebe que o item número 1, ele fala sobre o Tratado de Tordesilhas. Lembrando que o Tratado de Tordesilhas, ele foi assinado em 1494 e ele dividiu a América entre Portugal e Espanha. O segundo trecho, ele fala sobre a implantação do sistema de governos gerais aqui no Brasil. Lembrando que o modelo de governo geral, ele não extinguiu, ele não aboliu o modelo de capitanias hereditárias. Lembrem que os governos gerais, eles coexistiram com as capitanias. Agora, o que aconteceu foi que o governador geral, ele vai centralizar os poderes em suas mãos. Beleza? O item 3 fala sobre a Companhia de Jesus. E lembrem que os jesuítas, eles vieram para o Brasil para catequizar o nosso índio. E o item 4, ele fala sobre a escravidão africana, sobre a escravidão negra. Portanto, resposta letra A de amor. A segunda questão, ela fala sobre o período helenístico. E aí lembrem que quando a gente fala de período helenístico, a gente fala do momento em que a Grécia, ela foi anexada ao território da Macedônia. E aí lembrem que quem conquistou a Grécia foi um rei macedônico chamado de Filipe II. E o Filipe II, ele foi sucedido pelo filho dele, chamado de Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande, por sua vez, ele realizou uma expansão territorial para o Oriente. E essa expansão territorial para o Oriente fez com que a cultura grega se fundisse, se misturasse com as culturas orientais. E dessa mistura da cultura grega com as culturas orientais, surge uma nova cultura que a gente chama de cultura helenística. Então, resposta, letra C de casa. A tapeçaria egípcia. Lembrem que o Egito está no Oriente, período helenístico. Então, o contato da Macedônia com o Oriente se deu no governo de Alexandre o Grande, fruto da sua política expansionista. Beleza? Terceira questão. 2 textos aí, e essa terceira questão pede que a gente identifique qual o conteúdo relacionado a cada texto.
Pessoal, falou de 1612, falou de São Luís do Maranhão. Lembrem, a gente está falando da França equinocial. Lembrem que eu falei de França equinocial para vocês quando eu falei de expansão marítima francesa. Esse conteúdo do texto 2, esse a gente ainda vai trabalhar. Mas deixa eu dar uma dica para vocês. Falou em Campina da Taborda, a gente está falando da insurreição pernambucana. E a insurreição pernambucana foi uma guerra travada entre colonos portugueses contra holandeses. E ao final desse confronto, os pernambucanos, eles vencem os holandeses. Beleza? Então, resposta, letra A de amor. O primeiro texto fala sobre a França equinocial. Lembrem que a França fundou 2 colônias aqui no Brasil. A França Antártica, que foi fundada no Rio de Janeiro, e a França equinocial, que foi fundada no Maranhão. Beleza? Não esqueçam disso. Então, o primeiro texto fala sobre a França equinocial e o segundo fala sobre a insurreição pernambucana, que lá na frente a gente vai trabalhar esse conteúdo em sala de aula. Beleza? Quarta questão. A quarta questão fala sobre a expansão marítima portuguesa. E, pessoal, a gente sabe que a expansão marítima de Portugal tinha por objetivo buscar mercados consumidores, buscar metais preciosos. Os portugueses desejavam uma nova rota de especiarias e ainda a coroa portuguesa, ela buscava fiéis para a Igreja Católica. Portanto, resposta letra C. A intenção de Portugal era expandir a fé e expandir o império. Beleza? E como é que se expande a fé e se expande o império? Conquistando novos territórios, que a gente chama de colônias. Beleza? Quinta questão. Pessoal, item 1 diz que os princípios gerais que existiam em Atenas, eles atendiam a todos os cidadãos. Pessoal, lembrem, cidadão é todo aquele que tem direito político. Então, os princípios gerais, como por exemplo a isonomia, lembram que a isonomia? Igualdade de todos perante a lei. Então, a isonomia era um princípio que atendia a todos os cidadãos atenienses. E a isonomia ainda se faz presente nas democracias contemporâneas. Perfeito, né, pessoal? O mundo grego e a posterior difusão do helenismo, lembrem, cultura helênica é a cultura grega. Se eu falo da difusão, eu estou falando da expansão da cultura grega. Lembrem que essa expansão foi feita pelo Alexandre o Grande. E essa expansão, essa difusão do helenismo, vai dar origem à cultura helenística. Não esqueçam disso, beleza? Então, o mundo grego e a posterior difusão do helenismo deixaram grandes contribuições à tradição ocidental, da política, com a invenção da democracia e a noção de cidadania, as contribuições nas artes, ciências e filosofia. Perfeito, né, pessoal? 3. Assim como nas sociedades contemporâneas, a urbanização foi uma grande realização dos romanos.
quando a gente falar sobre o Império Romano, eu vou explicar isso para vocês. Perfeito, tá, pessoal? Os romanos, eles investiram muito em urbanização, construindo rede de esgoto, calçada, arcos, beleza? Então, resposta letra B de bola. Sexta questão. De cara, só em olhar para essa pintura, a gente sabe que essa pintura é uma pintura renascentista. E lembrem que o Renascimento, ele defende o antropocentrismo, defende o hedonismo, defende o humanismo, defende o anticlericalismo, beleza? Então não esqueçam dessas coisas. O item 1 está dizendo que essa pintura foi do Sandro Botticelli, perfeito, ou Botticelli, como queiram, tá? E que Sandro Botticelli, ele representa o Quattrocento. Lembram disso, pessoal? Lembrem que a gente divide o Renascimento em 3 fases. A primeira fase a gente chama de Trecento. Quando a gente fala do Trecento, a gente fala do Giotto. A segunda fase, o Quattrocento, que aí a gente fala do Sandro Botticelli. E a terceira e última fase, o Cinquecento, que é quando a gente fala do Leonardo da Vinci, é quando a gente fala do Michelangelo, é quando a gente fala do próprio Hieronymus Bosch. Beleza? Então não esqueçam disso, tá bom? Então, Sandro Botticelli pintou o Nascimento de Vênus e ele representa o Quattrocento, verdadeiro. Essa obra marca o início da Idade Moderna, na Itália, ao retratar o conflito entre o homem e a natureza. Conflito não, harmonia. Então bota aí como outra característica do Renascimento, a harmonia, o equilíbrio entre as formas. Lembrem, a tridimensionalidade também é uma característica do Renascimento, beleza? Então conflito não, equilíbrio, proporcionalidade. 3. Essa obra tem como temática um episódio mitológico que aborda o nascimento de uma deusa, a deusa Vênus, né, pessoal? A deusa Vênus, na mitologia romana, é a deusa do amor e da beleza. Na mitologia grega, o nome dela é Afrodite. E a imagem apresenta a movimentação do ar. Está aqui, ó, Zéfiro, o vento do oeste. Então, a obra apresenta a movimentação do ar como um importante elemento para expressar a leveza. Perfeito. Item 4, o Renascimento é um período histórico caracterizado pelo teocentrismo. Teocentrismo não, antropocentrismo. Beleza? Então, resposta letra B de bola. 7ª questão. Uma questão que fala sobre o trabalho, sobre a exploração do trabalho escravo. Então, a 7ª questão, uma questão tranquila, resposta direta, letra B de bola. O trabalho escravo, ele foi utilizado tanto na Grécia, como foi utilizado na América Portuguesa. Só lembrem de uma coisa, tá? Na Grécia, na Idade Antiga, a escravidão, ela se dava por meio da guerra e por meio da dívida, que a gente chama de nexum. Já na América Portuguesa, a escravidão, ela é étnica, ela é racial, beleza? Mas a escravidão existiu tanto na Grécia quanto na América Portuguesa. Tá massa? 8ª questão.
Uma questão que aparentemente é fácil, mas se o aluno não tiver cuidado, ele acaba se complicando. Porque vejam, aqui tem 4 itens que falam sobre o Renascimento. Os 4 itens, eles estão corretos. Eles fazem parte do Renascimento. Sendo que aí vejam o comando da questão. Assinale abaixo o item que apresenta aspectos que influenciaram o aumento da produção cultural renascentista. Traduzindo, quais desses itens permitiram a expansão do Renascimento? E aí, pessoal, o Renascimento ele se expande graças à invenção da imprensa pelo Gutenberg, e o Renascimento ele se expande graças ao mecenato. Lembrando que os mecenas, eles são os patrocinadores. São aqueles que patrocinam artistas e cientistas. Beleza? Então, resposta letra D. 9ª questão. Inclusive, eu falei desse detalhe para vocês essa semana. E eu disse para vocês que isso aparece em provas de vestibular. Quando a gente fala sobre a prisão do Galileu Galilei. Lembrem que o Galileu Galilei, ele ratificou a teoria heliocêntrica. Galileu Galilei, ele não criou, ele ratificou, ele reafirmou. Lembrem que a teoria heliocêntrica, ela foi criada pelo Nicolau de Copérnico. Beleza? Então, o Galileu Galilei, ele ratifica, ele não cria. E lembrem que a teoria heliocêntrica é aquela que diz que o Sol é o centro do universo. Sendo que na época a Igreja Católica, ela defendia a teoria geocêntrica. E a teoria geocêntrica é aquela que diz que a Terra é o centro do universo. Então, Galileu Galilei, ele era italiano. E lá na Itália, na época em que o Galileu Galilei viveu, lá na Itália estava acontecendo a Contra-Reforma. Ou seja, a Igreja Católica estava perseguindo todos aqueles que se colocavam contra ela. Então, Galileu Galilei, ele foi capturado pela Santa Inquisição e foi levado a julgamento. Isso se explica por quê? Galileu Galilei, letra A, defendeu a concepção de que o universo era heliocêntrico. Beleza? Tranquilo? 10ª e última questão, um texto que fala sobre a Grécia Antiga. E a questão, ela pergunta sobre o Homero. Qual a importância do Homero? Quem foi o Homero? E lembrem que o Homero, ele foi um aedo, ele foi um poeta grego, e esse poeta, ele foi o autor de 2 poemas, conhecidos pelo nome de Ilíada e Odisseia. Lembrando que a Ilíada fala sobre a guerra de Troia e a Odisseia fala sobre as viagens de Ulisses ou Odisseu. Portanto, resposta letra B de bola. Beleza, meu povo? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Lembrando, tá? Deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos, mesmo as pessoas que não fazem o nosso curso, mas só dá pause no vídeo, lê o texto, que com certeza a explicação, a resolução, ela vai ser facilmente compreendida. Tá massa, pessoal? Deixem também sugestões. Esse canal, ele não é meu. Esse canal é de vocês. Eu sou apenas um mediador entre vocês e o canal. Então, a gente está aqui para atender às necessidades e às vontades de vocês. Tá bom? Um beijo bem grande e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.